Olhando para trás, ontem eu comentei, eu calculei mesmo, são 41 anos, 1 mês, 2 semanas e 2 dias. Mas quando eu olho para trás, algumas coisas mudaram. A minha esposa não, ela continua a princesa de 43 anos atrás, quando nós nos conhecemos. Mas eu mudei um pouco. Na época, ainda tinha cabelo. O ano passado, para celebrar os 40 anos de casados, fizemos a viagem dos meus sonhos, pelo menos. A minha esposa é muito friorenta. E eu levei a minha esposa, pasmem, irmãos, para a Islândia, o ano passado, para celebrar 40 anos de casados. Eu tinha ido com 10 anos de idade com meus tios. Me encantei e, de fato, eu não sei se eu já vi outro lugar na face da terra tão lindo. Islândia é conhecida como a terra, não devolver, isto não volta, é que parou de funcionar a passada, isto, é mais um, agora isto, é como a terra de fogo, porque é geotérmico, tem vulcões ativos, geysers que a qualquer hora tem erupções de água fervendo. Mas a Islândia também é conhecido como a terra da geleira, de icebergs. De fato, todo o centro da ilha, e essas fotos são do verão deles. Quando derretem a geleira, no meio do verão, então você encontra por todo o canto a beleza natural de cataratas, de cachoeiras. De fato, a cada 5 minutos, você encontra uma nova cachoeira. E cada uma mais bonita que a outra. Só que Islândia também é conhecida pelas tempestades repentinas, nevascas, que o turista despreparado pode se dar mal. Inclusive na praia, espero que isso não aconteça aqui com alguns, mas eles têm ondas súbitas, tipo mini tsunamis. Eles falam, nunca vire as costas para o mar, porque do nada uma dessas ondas pode chegar. E todo ano leva 1, 2, 3 turistas para o fundo e pela água fria morre dentro de alguns minutos. Você sabe, quando eu pensei um pouco naquela viagem maravilhosa, eu pensei na vida familiar. Porque a vida familiar é uma terra de fogo, no bom sentido, mas também de gelo, de beleza, mas também de perigo. E ao longo da nossa jornada, e com certeza a sua jornada, seja de alguns meses de casado, seja mais de 50 anos, você tem experimentado isso. Uma vez, num retiro de casais, eu e a minha esposa encontramos um casal encantador. Eu diria que de todos que nós conhecemos, era o casal perfeito. E eu tirei uma foto do casal perfeito. O fato é que não existe um casal, muito menos uma família perfeita. Nem a família do Shrek é uma família perfeita. Mas o que alguns fazem... Anos atrás, eu escrevi um folheto evangelístico que nós usávamos nas nossas viagens e entregávamos quando pessoas viam a nossa Kombi chegando e 6 crianças lá atrás, e já levantavam-se várias perguntas, tipo, você sabe como faz criança, né? Não, nós sabemos.
Mas eu entregava esse folheto que o título foi Uma Família Perfeita? Interrogação. E o folheto fala que não demorou muito na nossa lua de mel que eu descobri que nosso lar, nossa família, não seria aquela família perfeita. Algumas pessoas, quando descobrem isso logo cedo, infelizmente, muitos dos nossos jovens despreparados, não sabem como lidar com conflito, como pedir perdão e conceder perdão, que é absolutamente essencial para a sobrevivência de uma família em Cristo. O mesmo perdão que nós recebemos, nós temos que distribuir, dar para outros. Mas alguns simplesmente pulam fora do barco. Primeira tempestade que balança um pouco o navio da nossa vida, estão fora. Meus amigos, não é isso. O autor Dave Harvey escreveu um livro com título fantástico. Gosto muito do livro, recomendo, mas o título já vale o preço do livro. Quando pecadores dizem sim. Pastor Alexandre gosta muito de falar de todos nós pecadores. Tá ligado? Estou aprendendo com ele. Quando pecadores dizem sim, você sabe o que o caçador faz? O caçador caça. Vocês estão ligados? Tá bom. O caçador, o pescador. Não, pescador mente. Mas o pescador também pesca. E o pecador peca. Meus irmãos, nós somos que nem porcos espinhos. Imagina uma noite fria. Eu sei que vocês, muitos, mais do que nós em Atibaia, embora chegamos a 0 graus, alguns de vocês em regiões, imagina uma família de porco-espinho, na mesma toca, quer chegar juntinho, desculpa, quer chegar juntinho, mas quanto mais perto você chega para se aquecer, mais alfinetada você leva. Meus amigos, seja Islândia, terra de fogo e gelo, seja na toca de porco-espinho, se nós não aprendermos a lidar com o pecado, as ofensas, as mágoas, a ira, inevitável, como pecadores que pecam, nossos relacionamentos são destinados ao fracasso. Temos que nos preparar para essa realidade e como nós vamos lidar com o estresse, o conflito, a tensão inevitável. Agora, a boa notícia para todos nós é o que nós encontramos no livro de Lamentações, um texto predileto de muitos do povo de Deus, que nós cantamos hoje. Sei que tu és fiel. A bondade de Deus, que Salmo 23 literalmente diz, nos persegue. Não é só a bondade vai atrás da gente, a bondade de Deus não nos deixa em paz. Vai atrás de nós para nos agarrar e nos amar. Lamentações capítulo 3. Bem no meio do canto fúnebre da morte de Jerusalém, a cidade santa. As famílias dilaceradas, jovens como Daniel, enviados com 17 anos, para nunca mais ver mamãe e papai. Ficar na Babilônia até morrer. E Jeremias, o profeta chorão, senta do lado de fora da cidade, e no meio do seu lamento, ele canta assim. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa é a sua oração. Você veio aqui com essa oração. O que pode nos dar esperança? Ele responde. As misericórdias. Essa palavra hebraica, hesed. O amor fiel de Deus, o mesmo que nos persegue, são a causa de não sermos destruídos, consumidos. Porque o seu hesed
não tem fim. Interessante essa inclusão aqui, porque o livro de Lamentações foi escrito em forma de poemas funerais acrósticos. Depois você confere na sua Bíblia, todo o capítulo tem um múltiplo de 22 versículos. 22, 22, 66, 22, 22, porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. E ele canta o A Z, da miséria do povo de Deus, das famílias destruídas, da cidade santa, do templo, dos muros, tudo mais. Mas o que ele diz? Mesmo assim, em meio ao desastre, caos, dificuldade, as suas misericórdias não têm fim. O alfabeto tem fim. Nosso sofrimento, talvez você esteja passando hoje por momentos muito difíceis, mas isso também passará. Mas a fidelidade de Deus não, vai além do alfabeto. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém? É só assim que nós sobrevivemos. Infelizmente, as nossas famílias esquecem disso. Assim como no nosso tema, a divisa, e o tema do novo livro do devocional, nós precisamos reencontrar a nossa. Agora voltou, mas eu acho que a pilha está acabando. Vamos ver. A minha ainda tem bastante, já estou passando, agora já tenho 16 anos agora. Reavaliar o caminho, reorganizar a rota. Agora estamos trabalhando a reavaliação, qual é o caminho, qual é o propósito que Deus criou a família. Com isso, nós vamos reorganizar a nossa rota para chegar no destino correto. Hoje à noite e amanhã vamos trabalhar mais, não somente o porquê a família existe, mas para quê, para sairmos daqui com olhos elevados para ver a seara do Senhor e reencontrar a nossa direção, para redescobrir. Já estava com medo por causa da luz vermelha. Ok. Nós precisamos ligar novamente o nosso GPS. O GPS é para ser guiados pelo Senhor. Estamos aqui para isso, recalibrando, para ver exatamente o que Deus quer. Ontem nós trabalhamos as primeiras duas respostas à pergunta, em termos da nossa direção, porque a família importa. Vamos voltar para ver isso, nessa terra santa que Deus nos deu, que é a família, que Ele começa a falar em Gênesis capítulo 1, sobre a família como sendo um reflexo, um espelho para espalhar a imagem, glória, reino de Deus. No final da Bíblia, a segunda área que nós vimos, é que Deus trata do casamento. As bodas, não do casal, porque nosso casamento tem tempo limitado. Nosso casamento é um vislumbre, é uma metáfora, é uma figura do casamento. O noivo Jesus e a noiva, a Bíblia termina falando das bodas do Cordeiro, em que todo o casamento agora chegou ao seu auge, o seu propósito era para apontar aquele dia. A nossa fidelidade, a perseverança, a paciência, a graça, o perdão. Um dia vai ser consumado nas bodas do Cordeiro, na festa celestial, em que nós participaremos juntos. Essa terra santa de Gênesis 1, Apocalipse 22. Nós já vimos que a família foi feita para
Me ajudem? Espelhar e espalhar. E vamos cantar o hino nacional da Guatemala hoje. A família foi feita desde Gênesis 1 para espelhar e espalhar a imagem, a glória do Deus triuno. Mas também vimos, como acabei de falar, que a família e o casamento é a metáfora principal que Deus usa para descrever o seu relacionamento. No Velho Testamento, Deus, Israel. No Novo Testamento, Jesus e a igreja. Nós somos cartas vivas para o mundo entender um pouco de como é a igreja, a família de Deus. Nós terminamos ontem falando de vários perigos, ira não resolvida, mágoas, mas comentamos um pouco sobre filhocentrismo. Hoje nós percebemos um mal, uma ameaça, um perigo, longe de menosprezar, negligenciar os nossos filhos, mas temos esquecido de que o eixo central, sobre qual construímos uma plataforma de segurança para educar os filhos, é o relacionamento conjugal. Eu queria adotar mais uma criança. Eu estou vendo o pastor Alexandro lá. Eu quero adotar um Alex. Alex, vem cá, por favor. O que acontece em muitas famílias é que o primogênito chega, é cara do papai, tão fofinho, só que ele entra no meio de nós dois. Pode ser que nós esperamos muito tempo para o primeiro filho nascer, pode ser que nós bebemos de filosofias do mundo em que o filho não pode ser contrariado. O filho não pode ser contrariado, não pode nunca ouvir a palavra não. Ele dorme aqui entre nós. Já fomos convidados para retiro de casais, falando, pastor, por favor, fale sobre filhos que dormem ainda com os pais. Nós temos filhos de 2 anos, 4 anos, 40 anos, aqui. E o problema, a distância aumenta entre nós. Mas o que fazer? Eu tenho um Daniel Jonathan, mas eu sempre queria um Jonatas como filho. Chega, filho, bebê, rápido, meu tempo está correndo. Agora, nós temos 2 bebês. Eu preciso explicar uma regra. Quando eu estou com o microfone, quem conta as piadas aqui sou eu. Levanta, filho, e anda. Roubando a glória. Fica mais aqui para cá. Olha só. Agora nós temos 2 centros no círculo familiar. Parece mais um circo familiar. E a distância aumenta. Agora tem rivalidade entre os irmãos. Porque o mais velho não gosta que o novinho está roubando a atenção da mamãe. E sinceramente, gente, é caos em casa. Se nós engolirmos as filosofias filhocêntricos do nosso mundo, custando o nosso relacionamento, eu já viro meus olhos para fora, para o meu trabalho, o meu ministério. A minha esposa faz a mesma coisa. O tempo passa. O primeiro filho sai de casa. Vai para uma casa de recuperação. O outro lá vai para FEBEM. Pode ficar. Pss, 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 pss. Mas olha só. 25 anos de casados. Nós não nos conhecemos. A nossa vida girava em torno dos filhos. Não é assim. Como deve ser? Volta, filho. Os filhos vêm como membros bem-vindos ao círculo familiar. Jesus está no centro do nosso lar e nós estamos sempre juntos. O irmãozinho chega como membro bem-vindo à nossa família e continuamos, mamãe e papai, juntos. Essa família teria até espaço para outros. E quando chega a hora para o mais velho sair para a sua faculdade,
Seu irmãozinho também. Olha a diferença. Eu sei que alguns de vocês sofreram com isso, talvez nunca ninguém te ensinou. E retiros como esse são oportunidades para resgatar essas primeiras duas razões de reatar, de reconhecer, de recomeçar juntos. É possível. Deus pode até restaurar os anos que os gafanhotos comeram porque você não sabia. A família foi feita para espalhar. E isso como um reflexo da glória da igreja. Mas tem mais 3 razões. Em terceiro lugar, o lar constitui a evidência. Eu sei que eu preciso provar, porque eu estou falando em superlativos, sem qualificações. Uma evidência, talvez seja, pode ser, não. Eu quero mostrar para vocês uma convicção de que, biblicamente, o verdadeiro reavivamento que nós podemos descrever em termos da plenitude do Espírito, o controle do Espírito total em todas as áreas da minha vida, mais se evidencia no lugar onde nós somos quem realmente somos, em casa. Ah, meus amigos, nós podemos usar máscara dourada aqui, pintar um sorriso na fila do café. Graça e paz, irmão, graça e paz. E você não imagina que tivemos uma briga feia no quarto antes, ou no carro indo para a igreja, mas lá, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Nós somos craques nisso. O que eu chamo show gospel, de plataforma, de performance religiosa, não é o lugar de ver se alguém é homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. O lugar verdadeiro é o lar. Vamos ver da fé cristã, se a nossa fé não funciona em casa, não funciona. Se o Espírito de Deus me controlar, os resultados serão vistos no meu lar. E de Deus não se zomba. Deus sabe disso. Ele vê o nosso coração, Ele sabe o que passa dentro da nossa casa. A minha família de origem, nós não faltávamos sequer um domingo do ano na nossa igreja. Não tirávamos férias. Todo domingo a gente sentado bonitinho, eu e minhas 3 irmãs. Meu pai preparava, cozinhava o pão que foi usado para a ceia do Senhor, mas ninguém imaginava o que acontecia dentro de casa durante a semana. Não havia pastoreio naquela pequena igreja, ninguém nunca passou na nossa casa para fazer uma visita, senão eles teriam visto uma pilha desse tamanho de latas de cerveja. Teriam ouvido do lado de fora gritarias, raiva, mágoas, ameaças de divórcio, de separação, de suicídio. Na minha casa, no meu lar, 10 anos a fio, sem sequer perder um culto na igreja, houve tiros, como se alguém tivesse se matado, para fazer um terrorismo em corações pequenos. Até hoje eu durmo com um travesseiro sobre a minha cabeça, porque eu aprendi só assim a sobreviver, a proteger as minhas 3 irmãs, de tudo isso. A máscara era muito grande. Agora, pela graça de Deus, aquela misericórdia me perseguiu, e eu me consolava lendo o final da história, que Deus iria enxugar toda a lágrima dos olhos, que um dia não haveria mais dor, nem pranto, nem morte. E Deus usou tudo aquilo que outros talvez intentaram contra mim para o mal, como diz José no princípio 50:20, Gênesis 50:20. Deus transformou em bem. A razão porque nós estamos aqui já há quase 4 décadas no Brasil é com uma visão de resgatar uma família, outra,
que talvez vivia por trás da máscara, mas Deus pode transformar, alcançar, transformar a vida dos seus filhos. Você pode ser o primeiro de uma série de dominós que vão espalhar a imagem de Deus ao redor do mundo. Isso começa com a plenitude do Espírito em casa. A realidade ou não da minha vida cristã é mais evidenciada nas escolhas que eu faço no lar com meu cônjuge e meus filhos do que em qualquer outro contexto. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5. É um texto tão bem conhecido. Junto com o texto paralelo que veremos dentro de um instante, eu quero mostrar algo para vocês que me faz vibrar. Para provar essa tese de que a plenitude do Espírito, que eu posso chamar de reavivamento verdadeiro, não se vê tanto no louvorzão, campanhas de evangelização, ação social, jejum. Nada contra essas coisas, mas o vamos ver da fé cristã começa em casa. Efésios 5,18 simplesmente faz uma proibição e uma ordem. Diz assim: não vos embriagueis com vinho. A ideia é permitir que um elemento estranho entre na sua vida e transtorne a sua personalidade, o seu temperamento, seu jeitão. Eu vi isso na vida do meu pai. Era vida da festa no nosso bairro, mas quando bebia virou fera. A bebida transformou de dentro para fora. Paulo diz para os Efésios que faziam muito disso, muita bebedice e muita orgia. Parem de fazer isso. O novo homem é transformado de dentro para fora, sim, mas pelo Espírito. Mas enchei-vos é uma ordem. Ou seja, algumas das nossas orações são um pouco fajutas quando falamos: ó Senhor, por favor, se for da tua vontade hoje, me encha. É a vontade do Espírito de controlar. É uma ordem, uma pessoa não ser cheia do Espírito, cutucada, respondendo sim. Estão ligados? É isso. O Espírito fala isso para nós e nós somos prontos para atender. Você é controlado do Espírito. Por isso, parenteticamente, você pode ter um novo cristão que ainda tem hábitos da velha vida, cheio do Espírito Santo, e alguns de nós ratos de igreja, que aprendemos, mas não é tão assim. O Espírito nos cutuca. Não, Espírito precisa ser atualizado. Não é tão assim. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas hoje as coisas são diferentes. Você não é cheio do Espírito. Esse novo que ainda tem vários hábitos, vícios, quando o Espírito cutuca, ele diz: sim, Senhor. Ele é controlado, cheio do Espírito. É uma ordem do tempo presente, continuamente, principalmente no lar, como veremos. Mas algo curioso. Já estou com 18 anos. No texto paralelo, a epístola gêmea fraternal chamada Colossenses, com um dedo em Efésios, se é que você tem uma Bíblia de papel. Essa vantagem de ainda usar Bíblia de papel, porque é difícil segurar dois lugares, é possível, mas olha para Colossenses 3. Nós vamos fazer uma comparação aqui entre os dois textos, porque Paulo, na prisão em Roma, de fato uma casa alugada, mas prisioneiro, escreve 4 cartas, entre elas Efésios e Colossenses. Efésios enfatiza o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Colossenses enfatiza cabeça do corpo, Jesus que tem a primazia.
Só que na mesma altura das duas cartas, Paulo não fala da plenitude do Espírito, mas a plenitude da palavra. Isso faz todo sentido, porque o Espírito de Deus é o autor da palavra de Deus, que ele usa para controlar o povo de Deus. Ele não faz isso com sopro, água benta, vendida do Rio Jordão. Palitó, ou outro instrumento jogado, não toque. É perigoso. Ele usa a instrumentalidade da sua palavra. Maior best-seller da história do mundo, matéria-prima. E ele diz em Colossenses, habite, essa palavra literalmente faça morada, imperativo, tempo presente, constantemente, a palavra de Deus à vontade, em todos os poros, todos os cantos, todos os closets, armários da nossa vida. Ou seja, o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para refazer. Davi, onde você pegou a ideia de famílias? Ah, mas olha, vamos ficar com Colossenses. Olhe no texto de Colossenses 3. E quais são as evidências? Esse gráfico ajuda nós a entendermos melhor da plenitude da palavra, que são as mesmas evidências da plenitude do Espírito, cuja evidência principal é o lar. Faz todo sentido. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, uma palavra cristocêntrica, que aponta para ele, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Edificação mútua, uma pessoa cheia da palavra de Deus, não volta vazia. Cheia do Espírito de Deus, quando abre a boca, é para edificar, consolar, confrontar. 2. Louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais, um louvor, adoração, brota naturalmente da sua boca. Ele canta ao Senhor. Isso é tão diferente, por exemplo, dos muçulmanos que não cantam. Mas nós cantamos. Porque louvor e adoração enche os nossos corações. Nós cantamos enquanto dirigimos, nós cantamos enquanto tomamos banho, nós cantamos com nossos filhos, nós cantamos porque o Espírito e a palavra nos controlam. 3. Com gratidão em vossos corações. Mostre-me uma pessoa ingrata, murmuradora, resmungadora. Eu te mostro uma pessoa não é grata, não é cheia do Espírito. Ah, pode pregar bem, pode reger, pode cantar, pode fazer um show. Mas sai de perto quando fala com essa pessoa. Só sai veneno. Isso não vem do Espírito. Não vem da palavra. Mas depois disso, o apóstolo Paulo pega uma empolgação em tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus. É a palavra dele que nos habita, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossas esposas, não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Porque Paulo fala do lar, porque é evidência. É lugar de edificação mútua, é lugar de adoração, é lugar de adoração, e é lugar onde relacionamentos em Cristo são restaurados. Tudo que perdemos na queda em Cristo é restaurado. É no lar que vemos a principal manifestação da habitação da palavra. Agora voltem para Efésios. Colossenses seria a versão seleções, abreviada. Mas Efésios é a versão completa. Efésios capítulo 5, na sequência.
Não vos embriagueis, versículo 18, com vinho, no qual há dissolução, descontrole, caos, desastre, tristeza, lares desfeitos, mas enchei-vos do Espírito. E olha a série do que nós chamamos de gerúndios. Palavras que terminam ando, endo, indo, são as evidências da plenitude. Falando entre vós uns com os outros. Edificação mútua. Com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, a pessoa cheia do Espírito, com hinos e cânticos, brota um louvor do seu coração, dando sempre graças, gratidão por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus amigos, sujeição, submissão, não é só de mulheres, é marca de grife do cristão. Satanás é o campeão de rebeldia. A palavra de Deus diz que o cidadão é submisso ao seu governo, filhos aos seus pais, todos nós a Deus, ovelhas aos seus pastores, jovens aos mais velhos. Em Cristo, relacionamentos outrora fraturados são acertados. Nós temos que envolver, redirecionar, descobrir novamente. Rebeldia contra a autoridade tem cheiro sulfúrico, é o cheiro do diabo. E quando ele vê o leão que ruge procurando alguém, uma família para devorar, ele vê relacionamentos fraturados, é como filé mignon diante desse leão. Mas quando ele fala de sujeição mútua, ele pensa na família. O lugar onde a queda primeiro demonstrou seus resultados horríveis, mas é o lugar onde Cristo quer transformar mulheres, homens, filhos, pais, servos e senhores. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para refazer homens e mulheres à imagem de Deus. Em Cristo, o homem pode ser o Adão que Adão deixou de ser no jardim do Éden. Em Cristo, a mulher pode ser a Eva que Eva deixou de ser. O homem pode ser um líder servo. Vamos falar mais sobre isso no próximo período com os homens. Pastores da sua família, protetores, que se sacrificam seguindo o padrão de Cristo. Mulheres, outra vez, são auxiliadoras, idôneas, companheiras, amigas, complementando seus maridos, e o marido deixando que ela o complemente. Encorajadoras que os respeitam e são seus maiores fãs. Essa ideia bíblica de submissão, ou seja, o Evangelho muda tudo. Em Cristo Jesus, a mulher volta a ser a Eva. E o homem, Adão. A família é importante? Como é? Espalha a glória da imagem de Deus. É uma prévia das bodas do Cordeiro, do casamento entre o noivo e a noiva, a igreja, Jesus e a igreja. É o lugar onde mais se manifesta a realidade, onde aquela máscara dourada, pesada, tem que cair em algum lugar, e normalmente cai em casa, e sai de perto. Mas se continuar nesse mesmo texto, tem uma quarta razão. Muitos não percebem isso. A família é um foco principal na guerra espiritual. Eu amo interpretação contextual, em que nós olhamos para um texto bíblico dentro do seu contexto. O que vem logo depois do maior texto da Bíblia, que trata de relacionamentos acertados novamente pelo Evangelho, é o maior texto da Bíblia que trata de guerra espiritual. Olha o que diz Efésios 6, 10 a 12. Logo depois, quanto ao mais grande finale do livro,
Sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E agora a explicação. Porque a nossa luta, gente, não é contra o sangue e a carne. Quando Paulo faz isso, nós temos que pensar qual é o sangue e carne no contexto. Ele acabou de falar do relacionamento marido com esposo, a esposa com marido, marido com esposa, pai com filho, filho com pai, até no contexto do Império Romano, doméstico, dos empregados e patrões, em casa. A nossa luta não é com sua sogra, não é com seu genro, não é com seu filho desviado, longe, e certamente não é com o sangue e carne que dorme ao seu lado. Por trás de tudo isso tem ataques satânicos, tem demônios. Eu não sou de virar pedra e ver demônio. Eu só estou lendo o que a Bíblia diz. Satanás odeia a nossa família. Desde o início, Gênesis capítulo 3, mal havia formado Deus o primeiro casal. Gênesis 2 termina com uma cerimônia de casamento. Deus traz a mulher, maior presente na vida do homem. Provérbios chama herança do Senhor. Faz questão de presenteá-lo com essa princesa. Adão faz votos de casamento. Tu és osso dos meus ossos, tu és carne da minha carne. Ele canta votos. O pastor da cerimônia, Deus diz: por isso deixa o homem pai e mãe. Una-se à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. E Gênesis 2 termina com a lua de mel, em que não tem absolutamente nada entre esse casal, nem roupa. Mas de repente, ora um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Satanás tentou desfigurar a imagem de Deus refletido no espelho do casal. Ele afasta homem da mulher, mulher do homem, gera confusão. O autor Andreas Kostenberger, em seu livro Deus, Casamento e Família, diz isso. Nesse conflito espiritual cósmico, Satanás e seus subalternos se opõem ativamente ao plano do Criador para o casamento e a família, e procuram distorcer a imagem de Deus refletida em casamentos e famílias que honram ao Senhor. Uma vez que o casamento é um elemento fundamental da economia divina, o diabo procura sempre atacar esse relacionamento humano instituído por Deus. Os cristãos devem, portanto, estar preparados para combater o bom combate e defender o próprio casamento, bem como a instituição mais ampla do matrimônio. É guerra espiritual. A armadura de Deus, nossa posição em Cristo Jesus, a salvação, a fé, a verdade, a preparação do evangelho da paz. Esta armadura representa o livro todo em a nossa posição em Cristo. Mas o inimigo feroz, não sei se vocês lembram desse texto, acho fascinante. 1 Timóteo 4, advertindo sobre falsos profetas e os últimos tempos, diz isso. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios. Isso é fascinante. O que constitui o currículo do seminário do inferno? No nosso seminário, tem vários ex-alunos aqui que ficaram na nossa casa, estudaram aquela série de livros de 15 lições, tinha outro nome na época. O currículo do seminário bíblico, Palavra da Vida, tem 2 ou 3 anos de lar cristão. Porque é guerra. Você sabe que o inimigo faz a mesma coisa?
Olha o que o texto diz, é o ensino de demônios. Eles proíbem o casamento. O que tem a ver? Tudo. Se Satanás, desde Gênesis 3, injetou o veneno do pecado nas veias do casal, ele continua odiando qualquer vestígio, vislumbre de um homem, uma mulher, com sagrados votos diante de Deus e dos homens durante uma vida. Ele não quer isso. Ele não quer que você e nós espelhemos e muito menos espalhemos. Ele vai promover outras formas de casamento que não são assim. Casamentos que não geram filhos próprios, só podem roubar os nossos filhos, só podem fazer proselitismo dos nossos. Isso não é um casamento. Eles odeiam e proíbem. Sabe o que Tito diz sobre isso? É necessário que eles, os falsos profetas, sejam silenciados. Cala a boca! Pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem. E tudo por ganância. Hoje nós temos pastores, em nome de Jesus, declarando a sua felicidade. Separe-se desse cara. Promovendo teorias de educação de filhos que acabam condenando nossos filhos ao inferno. Promovendo casamentos ilícitos. Característica dos últimos tempos. A família é importante? É. Está sob ataque? É. Em guerra nós percebemos o que o inimigo quer pelas áreas que ele ataca. Cada manhã que nós acordamos e lemos as notícias, é mais um ataque contra a família. Meus amigos, que nós façamos a diferença. Se o inimigo não encontra lugar em nossa família porque é protegida com uma defesa antiaérea dos mísseis inflamados do inimigo, nós vamos renovar o nosso compromisso para com nossos votos. Em meio às tempestades que inevitavelmente vêm, nós vamos nos agarrar cada vez mais um ao outro para que o diabo fuja do nosso lar. Estão ligados? Estão ligados? É guerra, sim, Senhor. Gabi, pode passar para o número 5 para nós? Eu só vou fechar aqui, porque é algo que nós trabalhamos. Mais um. Isso, volta, número 5, isto. Já trabalhamos isso com um bom grupo ontem à tarde. A quinta razão por que sua família importa. E que nós vamos desenvolver mais na mensagem amanhã de manhã, em que vamos responder a pergunta, tudo bem, a família é importante, por 5 razões, mas existe para quê? A quinta razão, entre tantas outras, a família é o instrumento principal que Deus escolheu para discipular, repassar o bastão da fé para a próxima geração. Não é creche, não é instituto, não é igreja, não é o traficante, não é o videogame, não é Netflix, somos nós. A família é importantíssima, porque é na família que nós miramos o coração dos nossos filhos. Nosso alvo não é colher fruto, mas alcançar o coração. Ontem à tarde estudamos isso, imagino que tenha um registro disso. Mas o pai em Provérbios quer o coração do filho, não somente um comportamento de um robô. Porque o coração da questão é a questão do coração. Dá-me, filho meu, teu coração. Os teus olhos se agradem dos meus caminhos, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todo pai, toda mãe é um pastor do pequeno rebanho que Deus lhe deu. Responsável pelo discipulado, responsável pela disciplina.
E com isso, repassamos o bastão para a próxima geração. A família existe, faça comigo, para espelhar. A família existe para espelhar e espalhar a glória de Deus. Hoje à noite hoje à tarde, vamos conversar, primeiro de duas partes, sobre como a família é abençoada por Deus para ser uma bênção. Não é cada um fitando o seu umbigo, minha família, só nós, não. A família é um time que Deus criou para alcançar outros. Hoje à noite veremos como o marido abençoado para abençoar sua esposa, e todas as mulheres vão dizer... E a mulher abençoada para abençoar o marido, e todos os homens digam... Agora sim, né? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelas instruções claras da importância que a família tem. Nós não somos familiólatras, Senhor, mas reconhecemos que a família é um instrumento para glorificar o Senhor. Reforce, redirecione, anime, encoraje o teu povo. Nós pedimos pelos méritos de Jesus. Amém.